Bom, o assunto hoje que eu resolvi trazer, que é um assunto que muitas vezes a gente não pensa direito e até mesmo não conhece, que são as duas naturezas de Cristo, né? Deus Filho e Deus Homem. E para conseguir colocar, antes disso a gente vai entrar, eu vou fazer uma breve explanação de por que o Deus Homem teve que vir à Terra. Então, para a gente se situar, como a Sagrada Escritura nos ensina em Gênesis, tudo começou com Adão e depois Eva, os dois primeiros seres viventes que Deus constituiu e criou. E Deus criou o homem e a mulher para serem bons. A essência do homem e da mulher era serem bons. Mas com o pecado, com a desobediência, essa natureza humana ela ficou distorcida. A gente chama, os teólogos chamam isso de queda. Quando o homem caiu, né? Quando o homem e a mulher pecaram. E embora com o pecado a imagem e semelhança de Deus tenham ficado distorcidas, elas ainda existem no homem. Então, o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não mais o homem, não mais a mulher, os dois. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, foram criados para serem bons. Mas, com o pecado, com a queda, não aconteceu mais isso, né? Então, ficou distorcido. A gente pode entender que o ser humano, em Adão, depois da queda, é uma caricatura do que era para ser, um desenho mal escrito, a gente pode entender como se fosse um recipiente, né, distorcido, quebrado. Então ele ainda continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas muito distorcido. Então Romanos 3:23 diz bem sobre isso. Ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir de Adão, todos pecaram. Embora muitos achem que esse pecado possa ser transferido somente por um lado místico, e não é pela procriação. Conforme o homem foi procriando, o pecado continuou na natureza, porque os primeiros pais nossos foram Adão e Eva. Então foi dessa maneira, essa herança. Então por isso que a gente não tem como separar o pecado da vida do homem. Todos vieram de Adão e Eva, e logo Adão e Eva pecando, todos pecaram. Se a gente for ver mais a fundo a Bíblia, em Efésios 2:1 diz que todos estão mortos em delitos e pecados. Quando a gente entende delito e pecado, e transgressões também, seria uma barreira que Deus falou: vocês vão até aqui, o homem não vai mais, o homem transgride, ele é um transgressor. O pecado, quando Deus colocou um caminho reto diante do homem, e o homem não consegue traçar esse caminho, ele está colocando mancha em Deus, ele está dizendo assim: teu caminho não é suficiente. Isso tudo se deu com Adão e Eva, né? Então Cristo vem à Terra como Salvador. E embora muitos não entendam isso ainda, tudo isso foi definido pela Trindade. Quem é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três em um só. E três pessoas distintas. Como entender isso? Não se entende, porque são coisas que a fé explicam e são coisas que a gente só consegue entender a partir do momento que a gente acredita na Bíblia. Então, da mesma maneira que se a gente ficar gastando muito tempo para entender isso, a gente vai enlouquecer porque não tem explicação racional. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai perecer. Porque se a gente não acreditar nisso, o nosso caminho vai ser um inferno, porque é uma verdade. Então, quando eu falo que antes da fundação do mundo foi proposto, quando diz antes da fundação do mundo, sim, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, um propósito que Cristo viria à Terra. Mas como que pode isso ser verdade? A Bíblia diz, Apocalipse 3:8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando ele está falando aqui adoraram, ela está falando nos últimos dias, quando vinha a besta, quando o Satanás reinar, que vão a muitos adorar. Esses que vão adorar são os que não estão escritos no livro da vida. O livro da vida é o livro daqueles que são eleitos, daqueles que são salvos por Deus. Porém, não é esse o foco, eu não vou me aprofundar nisso. A ideia aqui era a gente entender a segunda parte desse verso. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Era propósito já do Salvador poder perecer. Por quê? Porque era a única maneira que Deus tinha como plano.
a gente conversava há pouco, né? Se a gente, quando vai trabalhar, quando a gente vai fazer uma construção, quando a gente vai edificar alguma coisa, a gente tem um plano e traça uma estratégia, nós humanos falhos, quanto mais Deus não vai ter um plano, quanto mais Deus, o Criador de todas as coisas, não vai ter um propósito definido e pronto, senão ele não seria Deus, né? E a gente vê aqui que o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João 1,14. Então, vamos orar para realmente começar esse nosso culto a Deus. E pedir, Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha realmente abrir os olhos dos nossos corações, Pai. Vem com o poder do Teu Santo Espírito e nos tira toda a cegueira, nos tira as escamas que nós ainda tínhamos quando estávamos em Adão, Senhor. Como a gente viu que a gente estava morto em delitos e transgressões, a gente era por nossa própria natureza filhos da ira, Pai. Deus nos ajuda a realmente entender isso, nos ajuda a ser dependentes de Ti. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento e nos dá, acima de tudo, humildade, Pai, para que a gente possa deixar realmente o nosso eu de lado, Pai. Vem realmente, Senhor, falar o coração de cada um através da Tua palavra, através dessa pregação, que seja realmente, como Tu fala na Tua palavra, aquele que beber de Ti jamais vai ter sede, que realmente possa ser um manancial para a nossa vida, que a gente possa realmente entender o que é vir a Ti, o que é realmente, Senhor, ser dependente de Ti, o que é trocar de fardo contigo. Então a gente vê realmente, Senhor, que através de Adão o pecado entrou no mundo, Senhor, e nós estamos em Adão, nós estamos longe de Ti, e quando nós entendemos, recebemos a Ti como realmente, Senhor, um miserável que não tem força em si mesmo, nós passamos a ter vida eterna, Pai. Nos ajuda a entender isso e dar clareza aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, por que nós somos capazes de salvarmos a nós mesmos e nem os outros? Está dizendo ali, estávamos mortos em delitos e pecados. Todos, não tem exceção. Não tem exceção. A gente não pode achar que alguns podem buscar a misericórdia de Deus por si só e outros não. Não, aqui não tem exceção. Aqui está dizendo em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí a gente vai para o Salmo 49:7 e vê que está dizendo assim, ó, ele dizendo, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Ele está dizendo assim, ó, não tentem, porque vocês não são capazes de remir é trazer para si, é resgatar a seu irmão ou pagar a Deus o resgate por eles. Nós não temos essa capacidade. O salmista está dizendo ali porque ele reconhece que isso não provém de nós. Então, por que Jesus? Por que o Deus homem? Por que quando a gente vê no Evangelho Filho do Homem, né? Porque precisava a necessidade de um Salvador da mesma raça. Assim como Adão era homem, o Redentor veio como homem. Jesus, ele trocou de lugar com pecadores. Ele trocou. Ele não veio só simplesmente morrer na cruz, como muitos entendem, né? Morreu na cruz. Ele trocou, ele substituiu ali na cruz pecadores. Então ele veio por pecadores. Ele não veio por justos. E esse é um ponto muito importante da gente achar. Se a gente se acha bondoso, justo e agradável diante de Deus, cuidado. Muito cuidado, porque não foi por isso que Jesus veio. Ele veio por pecadores. Por isso que ele fala muitas e muitas vezes na palavra aqui, ó, em Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, ele não veio pelos justos, ele não veio pelos bondosos, ele não veio pelos misericordiosos com os outros. Por quê? Porque quando ele fala em justos, ele está falando de uma maneira que é impossível. A gente não tem como ser justos por nós mesmos. Então, esse é o ponto. A gente tem que reconhecer que ele veio por pecadores. Ele veio por pecadores. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender para que Cristo veio e quem era Cristo.
Então, outra vez a gente fala de Adão, né? Da mesma forma que o pecado entrou por Adão, Jesus derramou seu sangue pela remissão dos pecados. Ele diz lá, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. E é importante a gente sempre, quando lê a Sagrada Escritura, a gente conseguir prestar atenção no que a gente está lendo. Ele diz aqui, porque este é meu sangue, derramado por muitos, não é por todos. Não foi por todos, como muitos acham, né? Deus morreu por todos os homens. Não foi para isso. Ele diz aqui para muitos. Como saber por quem foi? Porque os pecadores, porque ele veio morrer, os pecadores por quem ele morreu, que ele trocou de lugar na cruz, essa cruz era para nós estar lá, morrendo. Jesus foi lá e trocou de lugar, são os pecadores arrependidos. Aqueles que reconhecem, eu sou pecador mesmo. Eu preciso de Cristo. Não tem outro jeito. Né? A gente falou no grupo sexta em relação a como entender isso. É mais ou menos a gente se colocar como um mendigo na rua, onde você está passando num dia de frio e você oferece um cobertor, uma sopa, uma coisa. O que o mendigo faz? Ele se abraça naquilo, ele pega a roupa, se for um cobertor, ele se abraça no cobertor, se cobre, ele pega, se for uma sopa, uma comida, ele faminto, ele come aquilo, se lambuza, não se preocupa com a sujeira dele, não se preocupa se ele não está com bons modos, boas etiquetas. Por quê? Porque ele não vê mérito nele. Ele não vê bem nenhum nele. Ele diz assim, eu estou aqui atirado, eu vou pegar isso aqui e vou me abraçar, vou me segurar com todas as minhas forças, porque eu necessito disso. Mas ele não se acha bom o suficiente. Ele está me dando essa comida porque eu sou bondoso. Ele está me dando essa comida porque eu mereço. Ele está me dando essa roupa aqui, por quê? Porque ele viu que eu sou um cara bacana, legal. Não, o mendigo sabe que não depende nada dele. Ele está lá, miserável, e ele diz assim, eu preciso da ajuda. E aí passa a pessoa, dá para ele, ele se abraça. Quando a gente fala em receber a Jesus, é isso que a gente tem que entender. A gente é como um mendigo, cheio de pecado, morto em Adão. O nosso pai, no primeiro pai, Adão, pecou, passou para todo mundo. Passou por quê? Pela procriação, foi cada vez passando os pecados. E aí, o que acontece? A gente entende que quando a gente vê a Cristo como um mendigo, como um cara que não tem nada para oferecer de volta para ele, a gente se abraça nele e diz, eu quero. Por quê? Porque ele é meu Salvador. Da mesma maneira que o mendigo pega aquele prato de comida, aquela roupa e se abraça e não solta mais, assim deve ser nós com Cristo, lembrando dos nossos pecados, né? E aí a gente vê a grande diferença de receber a Cristo como nosso Salvador e a gente dizer que a gente aceita Cristo. Quando a gente fala aceita Cristo é muito perigoso. Por quê? Porque Cristo não é um produto de supermercado onde você vai lá e aceita Ele. Você tem que aceitar Ele dizendo como um mendigo, eu preciso muito. Por quê? Porque eu estou morto. Porque sem Cristo eu estou morto. Eu não tenho como ter vida. Essa é a realidade. Esse é o ponto da gente entender. Quando a gente fala em receber a Cristo, né? A passagem de Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um convite, ele está fazendo um convite, ele está falando, venham, venham. Só que a grande situação aqui, o grande ponto aqui, como eu falei antes, é a gente entender todo o contexto. Todos os que estão cansados e oprimidos. É aquele que reconhece, eu estou podre, eu não tenho como. Eu estou oprimido, eu estou cansado, eu não vou achar nenhum tipo de sustento, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de conforto em outro lugar que não seja nele. Esse é o ponto. Se a gente não tiver assim, a gente não vai se achegar a Ele, porque a gente não vai estar oprimido, nem tão pouco cansado. Então ele fala assim, me recebam como vocês precisam, sem nenhum tipo de mérito, porque vocês precisam, e troquem de fardo comigo. Me dá esse fardo que vocês estão levando, porque eu vou aliviar. Mas reconheço que vocês precisam, se arrependam. Falta o arrependimento, né? Hoje a gente não escuta as pessoas falar sobre se arrepender de coisas erradas na sua vida. Então, tem que se considerar pecador, entender que através de Adão o pecado entrou no mundo.
muitas pessoas ainda estão no primeiro Adão. Quando a gente recebe a Cristo inteiro, a gente está no segundo. Que Cristo veio para resgatar muitos, mas resgatar muitos, os arrependidos, os que se entendem como não justos, né? Os que não se acham bondosos o suficiente, porque esses não vão se arrepender e muito menos ir a Cristo, porque eles não se acham dependentes, eles não acham necessidade. Então, lembrem-se, quando eu falei lá, com a queda, apesar do homem ficar com a imagem distorcida e quebrada, ele ainda continua a imagem semelhante de Deus. Embora não perfeita, embora não pura, como Deus assim queria, mas ele continua. Então, quando a gente vê algum resto de dignidade, bondade nas pessoas, isso tudo é resquício do que tem da imagem semelhante de Deus. Mas isso não traz a salvação. Isso é apenas um resto que sobrou da imagem distorcida. Lembra quando eu falei caricatura? Da caricatura que a gente ficou de Deus. A gente não tem mais nada da imagem. A gente tem apenas um restolho. É como se a gente pegasse um vidro e quebrasse no chão. Continua os cacos de vidro da garrafa ali, mas ela não é mais uma garrafa perfeita. Então, se a gente está se achando justo, bondoso e merecedor de Deus, cuidado, porque não foi por isso que Cristo veio. Ele veio por aqueles que vão recebê-lo sem força nenhuma, como um necessitado, como um mendigo, e que sabe que não habita bem nenhum que dê garantia diante de Deus. Ah, não, mas Deus vê meu coração, Ele conhece meu coração. Agradeça a Deus para Ele realmente conhecer, porque se fosse pelo nosso coração, ninguém ia ser salvo. Porque o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, disse Jeremias. Então, como conhecer, né, o nosso Salvador? A gente vê que Cristo veio à Terra com um propósito definido antes da fundação do mundo. E como conhecê-lo, né? Dizer que Ele é meu Salvador, é meu Senhor. E eu não ter nenhum tipo de intimidade e não conhecê-lo, me soa estranho. Eu não consigo dizer que eu amo um amigo meu e sequer sei o que ele gosta, sequer sei aonde ele quer que eu esteja, sequer sei o que ele prefere que eu faça, sequer gasto tempo com ele ao invés de mim. Eu não vejo amor. Eu não consigo ver. Mesma coisa num casamento, você nunca abrir mão das tuas próprias vontades pelas vontades da tua esposa e vice-versa. Não tem como ter amor nisso, né? Não tem como eu casar com a minha esposa e não saber os gostos dela, pelo menos um pouco. Não tem como eu casar com ela e não dedicar tempo para ela. E agora vocês pensam isso, a gente está falando tudo em nível horizontal, homem. E agora quando a gente fala em nível vertical, que é com Deus, como que a gente vai falar que conhece nosso Salvador? Não, eu conheço Jesus como meu Salvador. Então você conhece um pouco dele? Ah, eu só sei que ele é meu Salvador. Nível intelectual não salva ninguém. Reconhecer a Cristo como vindo de parte de Deus, reconhecê-lo como dividindo o calendário, reconhecê-lo historicamente, isso não salva ninguém. Então, uma boa maneira que eu diria para vocês de conhecer a Cristo é os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou aqueles homens de tal maneira para contar a história de Cristo. Para contar a história de Cristo. O que a gente pode enxergar ali? O que a gente pode ver ali? Os modos, os costumes, a sabedoria, a graça. A gente vê tudo. Tem um relatório completo de Jesus ali. Como que ele fazia? Como que ele derramava da sua graça? Como que eram os costumes de Jesus? O que ele dizia? Que maneira se comportar? Como proceder? Os 4 evangelhos dizem tudo isso. Não estou longe de mim dizer para vocês que não tem que ler toda a Bíblia. Tem, mas o resumo dos 4 evangelhos é sobre a divindade de Cristo ali. O Espírito Santo falou. Cristo fazia assim, assado. Cristo era dessa maneira, ele incentivava dessa maneira. E aí a gente vê algumas descrições, né? Ele diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, uma ovelha que não segue seu pastor, ou não é ovelha, ou é lobo no meio infiltrado, ou não é um pastor dela. Ou ela está escutando qualquer voz, ou ela está indo só pela comida, só pela bênção, né? Então, Jesus
Jesus deixa claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz da palavra. Eu as conheço e elas me seguem. Então, sou ovelha, conheço para seguir? Conheço. Então sou eu. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Qual paciente que não fica contente quando vê o médico? O médico vem e diz, você está curado. Sei o que você tem. Tem um remédio para isso. Então, se a gente não tiver com esse entendimento, com esse discernimento, a gente nunca vai precisar do médico. Porque se a gente não reconhecer que a gente está doente, a gente não vai atrás do médico. Então isso fica também outra descrição do Evangelho, dos Evangelhos. E aí depois assim, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Colossenses 2:13. Embora aqui não seja dos Evangelhos tirado essa descrição, ela está fazendo uma descrição do pecador salvador, né? Então, a gente viu ovelha, pastor. A ovelha tem que conhecer o seu pastor. A gente viu o médico e o paciente. O paciente tem que entender que está doente e ansiar pela cura. E a gente vê aqui o salvador do pecado, né? Salvador pecador. Então, reconheço que sou um pecador? Reconheço. O que eu tenho que fazer? Receber a Cristo, como aquele mendigo, como a gente falava. Se a gente não deve estar familiarizado com esses pontos, eu acho que sim. Acho que a gente deve estar muito familiarizado. Por quê? Porque se a gente não conhecer o nosso Salvador, se a gente não conhecer quem a gente deve seguir, tampouco a gente o seguirá. Se a gente não souber o remédio que a gente precisa, tampouco a gente vai buscar por ele. Então os evangelhos, eles nos remetem, eles nos mandam em cima de que nós devemos edificar a nossa vida, a nossa alma, para ser aceitos por Deus. Quando a gente fala em edificar, a gente já vem à mente a comparação de Jesus falando do homem que construiu sua casa em cima da rocha, firme, onde vem o vento, a tempestade, o vendaval, e não abala, porque ele está na rocha, está firme. Porém, existe o homem que constrói sua casa na areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e faz o quê? Afunda, não tem base, não tem firmeza. E isso não é diferente para a vida cristã. Ele usou isso para mostrar a vida de um crente e a vida de um incrédulo. Se a gente não estiver firmado na rocha, através de entender, a gente vai vir qualquer tribulação, qualquer vento, qualquer dificuldade, e a gente vai sucumbir. Porque a gente não sabe aonde a gente está firmado. A gente não sabe a estrutura. Agora, se você está na rocha, pode vir o que for, você vai falar assim, não, minha estrutura está sólida. Eu tenho a minha base em Cristo. Então a rocha tem que ser a nossa base. E quando a gente fala em rocha, é Cristo. De quem que a gente pode extrair a graça do Espírito Santo que precisamos para ser frutífero? A Bíblia fala seguidamente que a gente tem que produzir frutos, porque aquele que está em Jesus, esse vai produzir frutos. De quem? Da videira, a única videira, Cristo. Se a gente não tiver nele, a gente não vai ter fruto. Ou pode ter frutos, mas não vai ser frutos para a vida eterna, né? A gente vê que a Bíblia fala que quem semeia na carne são os desejos pecaminosos, não é somente o corpo, isso é importante a gente falar, que muitas vezes a gente fala em carne e pensa no nosso corpo físico, não. Carne, muitas vezes na Bíblia, ela está falando dos desejos pecaminosos do homem. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, vida eterna. Quem que a gente vai olhar quando nossos amigos falham com nós? Como falho? Como eu falho? Como vocês falham? A gente é humano, a gente vai falhar. Então os nossos olhos estão firmados no nosso amigo, então se prepare para a decepção. Inevitavelmente, mais dia ou menos dia. Por quê? Porque lembrem que a gente, apesar de ser a imagem e semelhança de Cristo, apesar de a gente agora estar no segundo Adão, em Cristo, ter realmente nascido de novo, se é que a gente está em Cristo, assim como a ferrugem só sai do ferro, assim que o ferro não existe, assim é o pecado no nosso corpo carnal. Ele só vai desaparecer quando a gente for glorificado. Quando Deus nos der um novo corpo glorificado. Caso contrário, a gente vai continuar lutando.
Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes, a gente não entende que não é que a vida do cristão não vai ser difícil, não é que não vai ter dificuldades, e eu vou me aprofundar mais nisso. Então a gente tem que ter nosso olhar no irmão mais velho. Cristo é nosso irmão mais velho. Se nós nos arrependemos e se nós nos reconhecemos como pecadores. E aí a gente vê assim, em 1 João 2,1 dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João está falando aqui assim, para crentes, não são para incrédulos. Não peque. Agora, se vocês pecar, vocês têm um advogado. Vocês têm um único que é justo. Vocês têm um único mediador. É por ele que vocês devem rogar. Então, nossas orações, elas só podem ser apresentadas a Deus mediante a Cristo. Ele é nosso advogado. E o curioso da palavra advogado é que sempre nos remete a um tribunal, né? Ou um juízo, ou alguma coisa. E é isso mesmo. Ele é nosso advogado, por quê? Porque ele também vai ser um juiz. E aquele que não estiver em Cristo vai ser julgado. E daí a gente para pensar, né? A gente conta nos minutos o tempo. Muitas vezes a gente não dedica nem 1 hora para Deus por dia, tendo 24 horas. E daí eu paro para pensar assim na eternidade, né? A eternidade não vai ter relógio e nem medição de tempo. Como é que a gente vai passar milhares e milhares de anos desfrutando da glória de Deus, como a Bíblia diz, se a gente não quiser estar com o Rei dos Reis? Esse é Cristo, é o Rei dos Reis. Se a gente não tiver essa ideia que a gente quer isso aqui, tampouco a gente vai querer no céu. Então, isso é que a gente tem que começar a colocar como prioridade na nossa vida. Não é abrir mão de lazeres, não é abrir mão de coisas lícitas. Existem muitas coisas lícitas, porém, que tempo eu tenho para essas coisas lícitas e que tempo eu tenho para Deus? Eu estava escutando uma pregação e onde ele falava, a gente não tem muitas vezes tempo para Deus, né? Mas se a gente tiver que fazer um trabalho, ou de escola, ou de trabalho mesmo, do próprio trabalho, um projeto, alguma coisa, a gente vira a noite adentro para fazer, né? Por quê? Porque é importante. Mas para Deus, passar umas horinhas nem falar. A gente dificilmente falta o almoço ou não janta, né? Mas para Deus, abrir mão de repente de uma janta ou de um almoço para conversar com Ele, para ler a palavra dele, é mais difícil, né? Conversava com a Ellen até em relação à comparação de 2 namorados, né? Os namorados, imaginem só, eles trabalham e estudam. Aí o único tempo que sobra para eles é o de meio-dia. Aí um liga para o outro e fala: eu só tenho meio-dia para ver você. Você quer me ver? Na hora, né? Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque ele tem desejo, ele tem prazer de ver. E aí com Deus, muitas vezes, é o resto. É o que dá, é o que sobra. Então é isso que ele diz aqui, né? Como que nós vamos passar milhares e milhares de anos com Deus, com Jesus, o Rei dos Reis, se a gente só quer hoje resto com Ele? A gente só quer o finalzinho. Parem para pensar. Aí eu vejo o tamanho da misericórdia de Deus mesmo, porque se fosse, de repente, um de nós invertendo, se isso fosse possível, que não é, mas imagina só, tu nem dedica tempo comigo e ainda quer do meu favor, tu não dedica tempo nenhum para mim e quer que eu te abençoe? Ainda na comparação do namorado, né? É mais ou menos assim. Antes o namorado ia até a casa da namorada para vê-la, né? E a partir de determinado momento ela começa a fazer um bolo gostoso, né? E ele vai lá e come o bolo gostoso e acha gostoso, que é uma delícia, é lícito. E se acostuma com isso. Vez após vez ele vai lá e esse bolo está preparado, quentinho, gostoso, de tudo quanto é sabor. Ótimo. Em determinado momento ele começa a ir lá, não mais por causa de ver a namorada, e sim para comer aquele bolo gostoso. E o que não acontece na vida do cristão? Ele passa a não buscar mais o caráter de Deus, a essência de Deus, quem Deus é, quem Cristo é, já não é o suficiente. Eu só quero a bênção. Eu quero que Deus me abençoe, mas o caráter dele não me serve. Então é isso que a gente tem que repugnar e tirar do nosso coração. Por quê? Porque a gente tem que buscar Deus e fazer a vontade dele. E ele diz que as coisas que nós precisarmos, ele acrescentará. Mas nem sempre são as nossas coisas, né? Vou pedir para vocês abrir a Bíblia
em Marcos 4, do 37 ao 40. Do 37 ao 40. Diz assim então: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então aqui a gente vai começar a entrar no que a gente fala da natureza de Cristo humana. Então a gente vê aqui nessa passagem que Cristo estava fazendo como nós fazemos toda noite praticamente, né? Dormindo. Antes a gente poderia ler essa passagem e ele não está fazendo isso, mas ela ficou bem explícita para quê? Para mostrar como ele era realmente homem. Ele tinha muitas coisas que nós temos, sono. Ele não tinha, nesse sentido aqui, ele passou muito tempo fazendo, antes disso vem a parte lá dos milagres, então ele era muito lícito que ele descansasse. Vocês veem que ele estava tão pregadão que batia a onda no barco, o barco estava quase transbordando e ele dormindo. E aí o que a gente vê ali, que a primeira coisa que os discípulos falam para ele, né? Não te importa que pereçamos? E aí ele levantou, acalmou o mar, disse: fica quietinho, o vento. E aí perguntou para eles: como não tendes fé? Então, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente vê aqui que os discípulos não tiveram um momento fácil para eles. Eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo de morrer. Por quê? Porque começou a bater as águas, entrar ali, e a gente vê que eles estavam desesperados ali. Eles estavam desesperados, Jesus dormindo. Então eles não tinham nenhum discípulo, se a gente pegar ao longo da Bíblia, teve vida fácil. Então esse é um ponto que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Se a gente quer realmente seguir a Cristo, a gente tem que medir. Por quê? Porque da mesma forma que a gente considera Ele como Deus, a gente considera Ele como poderoso, e a gente muitas vezes anseia, muitas vezes a gente quer ter esse poder que Jesus fala, a gente esquece muitas vezes o lado ruim da história. Jesus sofreu, Jesus teve muita dificuldade, e Jesus passou por muita coisa que se a gente botar na ponta do lápis hoje, eu não sei se a gente quer seguir não. Então ele fala ali o que ele promete: não vão perecer, vocês não vão perecer, vocês não vão morrer, eu vou sustentar vocês. Mas ele não falou assim para eles: não, fiquem tranquilos que vocês vão ter tudo de bom e do melhor aqui nessa terra, fiquem bem tranquilos. Ele diz assim, ó: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Essa é a promessa para o crente que está realmente firme em Cristo, entendendo, reconhecendo que é pecador e se abraçando em Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Então, esse é o ponto. Ele promete que não vai perecer, mas ele não promete que não vai sofrer. Ele não deixa em nenhum ponto da Bíblia, em todos os evangelhos principalmente, a gente não vê Jesus prometendo assim: não, fiquem tranquilos, a vida de vocês vai ser beleza. Pelo contrário, ele fala: assim como me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também. Então, esse é o ponto. O vencer é vida eterna. O não perecer é vocês não vão perecer de ir para o inferno. Agora, não ter dificuldade, ele não deixou nenhum momento aqui, principalmente nessa passagem. A gente vê que o que Cristo veio fazer, ele veio servir e não ser servido, né?
Quanto cristão hoje quer servir? Quanto crente hoje quer realmente ser o que serve e não o que é servido? Aí a gente vê por que isso, que Deus permite essas coisas e faz. Porque a santificação, ela é necessária. Em Hebreus 14 diz assim, ó, santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Santidade, a gente tem que tirar esse rótulo de igreja católica, que o santo é aquela estátua, que o santo é aquela imagem canonizada, e muitas vezes até creio que de bons homens, né? Mas onde eles ganham um pedestal dentro disso como se eles tivessem algum poder. Não tem poder. A Bíblia deixa bem claro que o único que tem poder é Jesus. Então, esse não é o santo que a gente está falando aqui, não é o santo que a Bíblia fala. O santo que a Bíblia fala é aquele que entendeu que é pecador, reconheceu que precisa receber a Cristo com todas as forças, porque ele não tem, e aí ele faz o quê? Ele se separa, ele é separado por Deus. Aí ele é santo. Esse santo é separado. Essa é a diferença. Então, ela é necessária, a santificação. E ela geralmente é feita através da provação e da tentação. Não tem uma maneira, né? Se a gente for colocar em outras maneiras de entender, como que se refina o ouro e a prata? Com fogo. Botam no crisol, que é o aparelho, que é o mecanismo, e ele é refinado com fogo. Então, vocês acham que Deus seria diferente, que ele não refinaria a sua igreja dessa maneira? No começo, esse refinamento, essa parte, ela era feita como? Através dos mártires. Deus fazia isso para quê? Para realmente ver quem é de Cristo e quem não é. Eu fico pensando assim, ó, se hoje o Brasil fosse um lugar restrito ao Evangelho, onde a gente fosse aplicado na lei multa, e quanto mais severa a pena de morte, ou prisão perpétua, coisas assim. E aí a gente é reunido aqui às escondidas, né? E quando vê, para um camburão do governo ali na frente. E vem aqui, de fuzil, armado, e fala, nega Cristo, vai preso, vai trabalhar escravo. E aí a gente consegue ver como que Deus refina. Ele refina. A gente tem que dar graças a Deus por a gente não precisar passar por isso. Mas isso não é carta branca para a gente não se compadecer com quem passa. Então a gente fala, não, mas eu me compadeço, eu tenho pena. Mas só pena é suficiente quanto a gente tem que gastar de oração por essas pessoas. Por essas que não têm esse privilégio de estar numa boa aqui, sentado, no máximo passando frio. Essas pessoas pagam o preço de seguir a Cristo com a vida. Então a dificuldade é o que refina a história. A dificuldade é o que Cristo, é o que Deus usa para a gente ser mais parecido com Cristo. Então, como ser um verdadeiro cristão? Essa é uma das maneiras que Deus dá. Ele refina. Será que seguir a Cristo é o fim dos nossos problemas terrenos? Seguir a Cristo porque me falaram que Ele cura, que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele realmente é o começo e o fim. Tudo isso é verdade. Mas aí, será que a gente coloca realmente no contexto da Bíblia, quando ele diz assim, se eu sou Senhor, faz o que eu estou mandando. Quando a Bíblia fala em Senhor, é no sentido de escravidão. Cristo nos resgatou do pecado que nós estávamos em Adão, escravos do pecado, mas agora nós temos que servir a Ele. Então, como é agressivo para o homem, né, escutar essa palavra, eu tenho que fazer o que o meu Senhor quer. A gente é muito agressivo porque a gente está tão acostumado a fazer as nossas vontades, né? 2 Timóteo 1,12 diz assim, por cuja causa padeço também isto, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está dizendo, Paulo, dizendo exatamente isso. Por cuja causa padeço também isto, sofrimento, dureza, escárnio, gozação, separação. Que lá não chama porque ele não vai limpar a fusarca, ele não vai limpar a baderna, não faz parte dele. E aí o que ele fala ali? Não me envergonho. Não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio. Estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito, que é a vida. A minha vida até aquele dia. Ele é poderoso para me guardar agora e na vida eterna. Porém, vida só há em Cristo.
As promessas dele são muito melhores. Então, quando a gente entende isso, que ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade, a gente tem promessa na palavra. E Deus é imutável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não muda. Se Ele prometeu que aquele que crê, se arrepende verdadeiramente e o segue vai ter vida eterna, Ele não mente, é verdade. João 10,10 diz, vim para que tenham vida em abundância. Uau, vida em abundância. Nossa mente muitas vezes já remete ao quê? Conforto, estabilidade, só facilidade. Longe de mim dizer que o conforto não é bom. Longe de mim dizer que Deus não gosta que a gente tenha. Mas não é esse o ponto. O ponto da abundância aqui não é isso. Eu penso aqui, quando a gente fala em abundância, uma comunhão maior com Cristo. Realmente eu tenho comunhão, eu conheço meu Salvador, eu vivo para Ele, eu entendo isso. A gente muitas vezes canta aqui, né, a canção, só vivo se for para Ele, por Ele. A gente tem noção do que a gente canta? Que a gente vive só por Cristo, que se não for por Cristo é melhor morrer? Às vezes a gente canta, mas a gente não sabe disso, né? O que mais? Direção nas atitudes, vida abundante. Cristo me direciona para que eu realmente faça as coisas de acordo com como Tu quer. Humildade. Como a gente vê a passagem, né? Quando fala assim, te der um tapa, dá o rosto e dá outro. Não, mas não era bem isso que ele queria dizer, era isso sim, se humilhe. Se humilhe porque você sabe em quem você crê. Sabedoria. E aí a gente vê a reunião disso como os frutos do Espírito. Eu escutei uma definição bastante interessante sobre os frutos do Espírito, como a gente imaginar uma laranja, né? Você abre a laranja, todos os gomos estão ali. Não tem como separar os gomos a não ser cortando. Então isso é os frutos do Espírito que a Bíblia fala. Em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O cristão tem que ter tudo isso. Alguns em maior nível, consigo amar mais, outros consigo ter domínio próprio menor, mas tem que estar ali, tem que ter pelo menos uma sombra. Não que todos vão alcançar a plenitude disso e todos tenham a mesma facilidade nas mesmas coisas, não. Mas se você é cristão e o Espírito Santo habita em você, você tem que ter esses frutos. Se você não tem, clame. Clame, se arrependa e realmente peça pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque lembra aquela passagem que a gente leu ali? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Reconheça que você é cansado e sobrecarregado, que você não consegue levar o fardo. A gente fala em Cristo e associa com o poder, é Deus, né? Aí a gente, quando associa com a fraqueza e humilhação que Ele passou, aí é complicado, né? Aí a gente pensa duas vezes em seguir esse Cristo mesmo. Lembrar que Cristo veio por pessoas rebeldes e impiedosas. Ele não veio pelos méritos de ninguém. Ele soube o que era padecer. A Bíblia chama Cristo de homem de dores. E vocês podem ter certeza que Cristo sabe todas as dificuldades que a gente tem. Ele está familiarizado com cada problema que a gente passa e sensibilidade. Ele passou por tudo, exceto pecado. Então ele sabe. Ele não é novidade, ele esteve na terra, ele passou. A gente vê em Isaías 53:5 que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está falando a troca com o pecador. Está falando a troca de Cristo com pecadores arrependidos. E foi por isso que ele veio. Então, quando a gente fala que uma pessoa é nossa amiga e não quer ao menos ser parecida com ele, não sei se realmente é nosso amigo, né? Ou não sei se realmente a gente se espelha nele. Agora, se Cristo é nosso amigo, a gente deve realmente querer ser parecido, porque ele não veio só para trocar de lugar de pecadores, ele veio para realmente se fazer parecidos com ele. Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, glorificados é gostoso de escutar, mas escutar que para que também com ele padecemos, a gente tem que padecer junto com Cristo. Eu não estou fazendo nenhuma alusão e incentivo à teologia
da humilhação, da pobreza, desenfreada, não é isso. Mas a gente tem que entender o significado, e quando a gente realmente quer seguir a Cristo, quando a gente realmente aceita Ele, a nossa vida não vai mais ser um mar de rosas. Porque as coisas que a gente vê no mundo não são as coisas que a gente vê em Cristo. As coisas que a gente fazia não são as coisas que Cristo nos ordena fazer. Aí a gente vê que Cristo veio redimir a minha alma, sua alma, porque Ele é Deus. Ele é o único que pode redimir. Ele veio compreender nossas fraquezas porque Ele é homem, filho do homem. Dormia, que nem a gente viu naquela passagem de Marcos, comia, sentia alegria, tristeza. Então ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente passa. Só que se a gente não reconhecer, não se achegar, não realmente entender o nosso estado morto em Adão, a gente vai permanecer morto. E aí a gente vê em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tudo ele foi tentado. Tudo ele foi tentado. Então a gente vê aqui quando fala em sumo sacerdote, quer dizer que ele é o caminho até Deus. E ele pode sim entender-nos, porque aí ele passou por tudo isso. Então eu fico pensando assim, se nosso Salvador fosse só Deus, a gente podia confiar porque é Deus, mas nós não teria como se achegar muito bem a Ele sem ter medo, né? Por quê? Porque, nossa, eu não entendo Deus. Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, eu não entendo. E aí a gente vê que se fosse somente homem, a gente podia até amar, mas não ia ter certeza se podia remover meus pecados, porque Ele era só homem. E aí a gente vê Cristo 100% homem, 100% Deus. Não tinha diferenciação, as naturezas estavam juntas. Explica para mim. Não consigo explicar para vocês. A Bíblia diz e para mim é suficiente. Por quê? Porque esse tipo de coisa é fé que fala. E a fé não vem de nós, vem de Deus. Deus tem que nos outorgar a fé também. É Ele que nos concede. Só que a gente pode ver assim. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12:3. Ele passou tudo aquilo, por quê? Pelos pecadores arrependidos, para que eles possam realmente se abraçar nele com toda a força. Então, pensem que o nosso Cristo Salvador passou 33 anos sofrendo, vivendo como homem. Ele suportou bastante, não foi uma coisa instantânea que hoje ele nasceu, amanhã morreu. Aí a gente para pensar, né, o plano de Deus, antes da fundação do mundo. Como entender que Deus veio, morou numa criancinha que precisava mamar, cresceu e depois morreu na cruz? Isso não se explica. Isso não se explica porque é fé. A gente tem que simplesmente crer e pedir realmente pela graça de Deus para que a gente possa entendê-la. Porque se a gente muitas vezes pensar na cruz e não entendê-la, é porque realmente a gente não entendeu nada de Cristo. Em 1 Coríntios diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Por quê? Porque se eu não entendo o que foi a cruz, Cristo veio por pecadores, dos quais a gente tem que se considerar os piores, e assim entender e se arrepender. Se a gente não entender isso, ela vai ser palavra de loucura. Ah, que cruz, o quê? Que pecado, nem pecado não tem. Então esse é o grande perigo e problema. Esse é o grande perigo e problema do ser humano. Ele está em Adão ainda, caminhando como se fosse uma grande fornalha lá na frente, e ele continua dando passos na direção dessa fornalha, e o pior, ele acha prazeroso isso. Ele está indo como para um abatedouro, e ele não percebe. Por quê? Porque ele está cego. Ele não faz isso porque ele é burro ou qualquer coisa assim, ele está cego. A Bíblia diz em Efésios 2 que estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Cego, morto. Já viu um morto conseguir enxergar? Espiritualmente é isso que a Bíblia diz. Morto não enxerga. Cristo, quando a gente fala, né, muitas vezes, mas ele não passou pelo que a gente passa, porque ele era Deus. Lembrem que ele foi tentado 40 dias pelo diabo. Ele sabe a força que tem a tentação.
Ele sabe o que o homem e o mundo vão oferecer para nós, para os cristãos. Ah, mas ele não foi desprezado, ele não foi difamado, ele sequer foi humilhado. Ele não foi perseguido e nem caluniado. Aí que você se engana. Ele foi tudo isso. Ele foi todas essas coisas. Ele passou por tudo isso. Aí a gente pensa, mas aflição e agonia ele não passou. Lembra lá em Mateus 27, 46, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Profunda agonia. Ele estava sentindo, não que ele não soubesse que Deus era com ele, mas ele sentiu lá naquele momento com extrema aflição. Então ele sabe todas as coisas que a gente passa. E é por isso que nós podemos ter essa tranquilidade de se chegar a Ele como Salvador. Não somente pelo poder dele, mas pela compaixão. Cristo foi homem e não deixou de ser Deus. Então ele pode se compadecer. Então lembrem daquela passagem de Marcos ali, os discípulos fizeram o quê? Se assustaram, devem ter gritado: mestre, mestre, não te importa que pereçamos. Estavam loucos de medo de morrer. Estavam na primeira dificuldade grande que veio, eles simplesmente largaram de mão. Eles simplesmente ficaram tamanho possuído de temor que esqueceram quem estava no barco com eles. Eles nem sequer pensaram, e já tinham presenciado vários milagres. Esse é o ponto. Não foi uma coisa que eles não sabiam quem era Cristo. Eles estavam juntos. Então, eles caminhavam bem, até que surgiu uma verdadeira dificuldade. E aí o que aconteceu? Simplesmente, se Jesus não estivesse no barco, eles tinham corrido. Lá na frente a gente vê Pedro nega Jesus. A gente vê várias vezes os discípulos se afastando. Por quê? Porque eles perderam o foco. É o que a gente não pode fazer. Esquecer quem é Cristo. Esquecer o propósito que Ele veio. E jamais se achar bondosos ou justos por nós mesmos. Lembra do nosso exercício no grupo, né? A justiça quem nos introduz é Cristo. Nós não temos justiça nenhuma. Então, que a gente consiga gravar bem isso, né? Gravar bem isso. E realmente, se a gente não se arrepende ainda, clama para se arrepender. Se a gente realmente não se coloca debaixo da autoridade de Cristo, como Ele é Senhor e nós servos, pensa bem, porque isso daí é importante, isso aí nós estamos falando da vida eterna, não é só agora, né? Então, outra comparação que a gente pode fazer é que a gente só pensa também em coisas grandes, mas são nas coisas pequenas que a gente é refinado para grande, porque se eu não consigo diariamente disponibilizar uns minutinhos para Deus, quanto mais numa prova de fogo, num camburão aqui, parando aqui na frente, de metralhadora e mandando negar Cristo. Então, se nas pequenas coisas eu não nego a Cristo, eu não vou negar na grande também. Agora, se nem nas pequenas eu não consigo, quem dirá numa grande, né? Então, o ponto aqui é reconhecer que somos pecadores, nos arrepender por isso, se abraçar em Jesus com toda a força e entendimento, lembrar que não habita mal, bem nenhum em nós, que realmente o bem que habita em nós tem que ser por Cristo, e que se a gente estiver firme nele, que eu digo é reconhecendo Ele, se abraçando nele, isso de maneira nenhuma gera uma confiança exagerada, porque a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai ter problema sim, a gente não está no sentindo aqui vivendo e não vai ter problema com o chefe, a gente não vai ter problema com a luz, com a água, a gente vai ter todo tipo de problema. A diferença, como Paulo falava, eles sabem em quem cria, e a gente tem que saber em quem a gente crê também. E aí, quando eu falo em promessa, é entender isso, saber que a promessa é para mim, mediante o que a palavra me diz. Não pegar a promessa para mim, mas o resto não conhecer nada. E aí ele deixa em João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Esse é Cristo falando, se abraçou em mim, está firme, realmente está me seguindo, está querendo, por mais dificuldade que você vai passar, você não vai perecer, eu vou te sustentar. Então, que a gente possa refletir isso. Se a gente realmente está em Cristo, a gente tem que andar como Ele andou. 1 João 2,6. Então, no nosso processo, na nossa vida, na nossa peregrinação, a gente vai passar por dificuldade,
a gente vai ter muita desilusão, a gente vai ter sofrimento sim, mas o que a gente tem que saber? Que os benefícios da cruz, quando Cristo troca de lugar, por aquele que se arrepende e crê verdadeiramente, estão ganhos. Estão ganhos. Que é melhor que vida eterna. A gente fica pensando isso aqui porque a gente não consegue deslumbrar a vida eterna. Porque a gente não consegue deslumbrar a vida eterna porque a gente não lê a palavra. Porque a palavra fala muito, ela descreve várias vezes a maneira como a gente vai ser recebido, como a gente vai ficar. Um grande banquete, regozijá-la. Ela compara as bodas do cordeiro, né? Então, para mim basta isso. E é por isso que eu vivo. E a gente tem que entender que isso não nos distingue das nossas responsabilidades, isso não nos tira do mundo como seres entubados, engessados, que é o que muitas vezes os cristãos acham que tem que ser, né? Deus chama para ser diferente e ele é esquisito, né? Deus chama vocês sejam separados do mundo, se santifiquem, e ele se separa mesmo, faz que nem os monges, né? Vai morar sozinho, que nem um eremita. Não é esses separados, é assim, façam diferença no trabalho, façam diferença dirigindo um táxi, façam diferença sendo pedreiro, façam diferença em todas as coisas, sendo pai, sendo esposo. Por quê? Porque vocês sabem quem vocês creem. Amém?